capítulo 3, no verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Ela fala assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor. Glória a Deus. Em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Fala, a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para trás, bradou ele e disse, do meio da sarça, disse a Moisés: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui. Coloca para cá. Deus falou que levantaria pessoas aqui. Eu não sei onde você está. Cadê você? Glória a Deus. Moisés estava cuidando do seu rebanho, o rebanho do teu sogro Jetro. E ele estava cuidando como todos os dias costumeiramente ele fazia, andando por aqueles pastos. Mas algo tocou na vida de Moisés e disse para que Moisés pudesse ir para o outro lado, um lugar onde não haveria pastagem, um lugar onde não haveria alimento para aquelas ovelhas. Mas Moisés sentiu no teu coração de atravessar para aquele outro lado. Quando Moisés começa a andar pelo Monte Horebe, ele avista no meio de muitas sarças que ali estavam, mas existia algo em comum. Fala para o teu irmão: existia algo em comum. Existia uma sarça naquele lugar que estava pegando fogo, que estava cheia da presença do Senhor. Mas Moisés ainda não sabia o que era aquele fenômeno, porque aquela sarça, como essa planta que aqui está, ela não se consumia, ela não morria, ela não se desfalecia, ela não se tornava pó, mas aquela sarça ainda estava perfeita. Uma das coisas que Deus me levou a analisar nesse texto: uma árvore como uma sarça, cheia de espinhos, algo que o homem não daria valor, algo que o homem não olharia se fosse uma outra planta, como uma ráfia, como essa que aqui está, como um cipestre que exala o seu cheiro, uma árvore que quando bate o vento, ela começa a exalar um perfume muito agradável. Mas Deus não queria um cipestre, Deus queria aquilo que o homem não dava valor. Deus queria algo espinhoso, algo que o homem não olhava e falava assim: ali está uma árvore preciosa. Deus olhou para aquela árvore e escolheu ela, uma árvore cheia de espinho, uma árvore talvez cheia de poeira. No deserto só havia aquelas árvores que aguentam o sol, que aguentam o frio e que aguentam o lugar onde não há água. E Deus escolheu aquela sarça para poder inflamar com a presença dele. Eu não sei se você está me entendendo ainda nesse primeiro episódio da palavra. Deus escolheu aquilo que o homem não dá valor para poder valorizar. Deus escolheu aquilo que o homem olhava e falava: para que aquela árvore foi existir? Talvez Deus esteja olhando para você e esteja começando a te inflamar com a presença dele, porque o homem olha para você e não dá valor. O homem olha para você, mas nunca demos o valor a isso. Por que Deus não escolheu um outro lugar? Por que Deus não escolheu uma outra planta? Por que Deus não escolheu uma outra pessoa e teve que me escolher? Deus sabe o motivo. Talvez ainda você está no anonimato como aquela árvore, mas Deus quer tirar você do anonimato e fazer de você uma pessoa reconhecida nesta terra. Talvez você não esteja ainda entendendo
Meu filho, eu quero te exaltar. Meu filho, eu quero te levantar como levantei aquela árvore. Meu Deus. Comece a se preparar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E aquilo que Deus vai fazer na tua história. Talvez você ainda não esteja entendendo. Deus está te dizendo que talvez você esteja sozinho no meio de um deserto. As pessoas não te valorizam, não te dão valor a nada. Talvez você não tenha muitos amigos, muitas pessoas ao seu derredor te dando valor, olhando e falando: ali vai uma mulher, vai um homem de Deus, um homem cheio da presença. Talvez você se sinta o mais fraco. Deus está te dizendo que é noite de te inflamar com a presença. E uma pessoa, quando ela é inflamada com a presença de Deus, ela não pode perder esse Shekinah, ela não pode perder essa presença. Mas todo dia essa pessoa tem que ser mais inflamada, mais tocada pela mais pura presença do Deus Altíssimo, o Deus poderoso. Mas eu também não quero falar somente daquela sarça, mas eu quero falar sobre uma palavra que eu tenho certeza que Deus não usou sapato e nem sandália, mas usou a linguagem daquele homem, a linguagem daquela nação. E quando Deus viu o anjo do Senhor, olhou para Moisés, ele disse assim: tire a sandália dos seus pés. Aí eu quero mostrar para você, dentro da palavra, no hebraísmo, dentro do hebraico, que Deus disse assim para Moisés: tire a Naal dos teus pés. Naal, meu irmão, não quer dizer nada mais e nada menos do que sandália, do que sapato. Mas por que você de repente está falando? Por que o apóstolo nesta noite está falando sobre sapato? Eu fui estudar um pouco mais sobre esta palavra, sobre Naal, dentro da história dos judeus daquela época. Aquela palavra, ela significava